Olá, boa noite. Leitura dinâmica no ar e a gente começa falando sobre a situação do novo coronavírus nos Estados Unidos, o epicentro da doença nesse momento. O país já registra mais de 500 mil casos de Covid-19 e cerca de 18 mil mortes. No mundo, aproximadamente 1.700.000 pessoas já foram infectadas e o número de mortes passou de 100 mil. Em Nova York, algumas vítimas da Covid-19 estão sendo enterradas em covas coletivas. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Este é o sepultamento de algumas das milhares de vítimas da Covid-19 no estado de Nova York. Não há cerimônia, flores ou despedidas. Uma empilhadeira coloca os caixões lado a lado numa imensa cova coletiva. São pessoas cujas famílias não puderam pagar um funeral e vítimas sem parentes. Neste cemitério, geralmente eram enterrados 25 corpos por semana. Agora, são 25 por dia. Mais de 7.800 pessoas morreram em Nova York por causa da pandemia. O estado tem mais de 160 mil diagnósticos. O número de casos confirmados é maior do que de qualquer país do mundo. Um indicativo de que a doença já pode ter atingido o pico no estado, principalmente por causa das medidas de distanciamento social, é que os números de hospitalizações e internações em UTIs estão caindo em Nova York. Em meio às regras de isolamento, cerimônias religiosas serão realizadas pela internet nesta Páscoa. Esse pastor diz que os membros da igreja dele, na Virgínia, já estão se adaptando aos cultos à distância. Esse será o quarto domingo que oferecemos um culto online. Na Catedral de São Patrício, em Nova York, a missa desta Sexta-feira Santa foi realizada sem a presença de fiéis. Já em algumas igrejas do Texas, onde o governador decretou reuniões religiosas como serviços essenciais, as missas serão realizadas respeitando a distância de 2 metros entre os fiéis. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump enviou uma mensagem de fé aos americanos. Embora não sejamos capazes de nos reunir, como normalmente fazemos na Páscoa, podemos usar este tempo sagrado para nos concentrar na oração. Mas, como o próprio Donald Trump já havia dito, estes são tempos de guerra contra a Covid-19. Alguns membros da Marinha Americana trocaram os fuzis por tesouras e máquinas de costura. A missão é fazer máscaras de pano em meio à escassez de suprimentos. Os principais heróis desta batalha, no entanto, são os profissionais de saúde. E para agradecer o trabalho deles, muitos americanos estão uivando. Pontualmente às 8 horas da noite, residentes de vários estados do país, como Califórnia, Geórgia, Colorado e Nova York, estão fazendo verdadeiros corais de uivos. As homenagens aos socorristas, médicos e enfermeiros podem ser ouvidas à distância. A saudação inusitada foi promovida pelas redes sociais. É também um jeito de lidar com estes tempos tão tristes com um pouco de descontração e união, mesmo que seja à distância. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Alguns países da Europa, como Espanha e Itália, estão registrando queda no número diário de mortos. Autoridades sanitárias acreditam que o pico da pandemia já foi atingido. E tem uma boa notícia, quase 400 mil pessoas já foram curadas da doença. Ainda assim, é cedo para comemorar. A reportagem é de Peterson Isidoro. O som das cornetas e dos tambores ecoaram logo nas primeiras horas desta sexta-feira, nas estreitas ruas da cidade histórica de Cuenca, ao leste da Espanha. O ritual foi uma forma dos moradores prestarem homenagem à memória das pessoas que perderam a batalha contra o novo coronavírus e também saudar os profissionais da saúde que lutam para evitar novas mortes no país. Na capital Madrid, os médicos tiveram que tomar a difícil decisão de separar mãe e filha logo depois do parto. Mesmo por videochamada, o reencontro trouxe alívio e emoção. A espanhola foi internada poucos dias antes de dar à luz, após o teste confirmar que ela havia contraído o vírus. Numa iniciativa inédita, o hospital instalou monitores para que as mães acompanhem, mesmo que só por alguns minutos, o dia a dia dos bebês que ficam isolados na maternidade.
Já este hospital em Barcelona separou 7 andares inteiros para o tratamento de infectados. Médicos de todas as especialidades e estudantes do último ano de medicina foram recrutados para ajudar. Por dia chegam até 70 pacientes em estado grave, como explica o diretor da unidade. A Espanha registrou nesta sexta-feira o menor número diário de mortes desde 24 de março, mantendo a tendência de queda, isso depois de 2 semanas assustadoras que levaram o país a ficar atrás apenas da Itália em vítimas mortais. O cenário leva as autoridades sanitárias espanholas a acreditar no chamado achatamento da curva da pandemia, ou seja, que o pico da doença pode ter sido atingido. Mas os números continuam muito altos por lá. De ontem para hoje, 605 óbitos foram registrados. Agora, ao todo, mais de 15.800 pessoas morreram na Espanha por causa do novo coronavírus. Médicos e enfermeiros estão numa batalha incansável para salvar vidas em países onde a doença já provocou milhares de mortes. Esta enfermeira de um centro de emergência de Londres definiu como a Covid-19 vem sendo encarada nos corredores dos hospitais. Estamos diante deste monstro invisível que não podemos ver e temos que combatê-lo. E está sendo muito difícil. Os pacientes sabem que cada minuto dentro de uma unidade intensiva é precioso na luta contra a doença. É terrível. Eu só pensava em passar por tudo isso e ficar com os meus filhos. Esta italiana de 103 anos, isso mesmo, 103 anos, surpreendeu médicos do mundo inteiro ao reagir depois de ficar 7 dias na UTI. Hoje, bem disposta, livre do vírus, Dona Ada dá a receita para quem não vê a hora de voltar para casa. Coragem, força e fé. A Itália, que contabiliza mais de 18 mil mortos, recebe ajuda de todos os lados. Com milhares de profissionais da saúde contaminados, equipes médicas de outros países, como o da Rússia, atuam em conjunto com especialistas italianos para tratar os doentes. Instalamos cerca de 20 ventiladores e planejamos instalar outros 15 adicionais para receber os primeiros pacientes já na segunda-feira. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica. O Papa Francisco realizou a tradicional procissão de Via Sacra acompanhado de médicos e enfermeiros na Praça de São Pedro, completamente vazia. Os profissionais da saúde seguraram tochas, enquanto o pontífice fazia o percurso em que representa o trajeto onde Jesus carregou a cruz desde o pretório até o Calvário. A cerimônia não pôde ser realizada no Coliseu de Roma, igual todos os anos, por causa da quarentena na Itália. E no Reino Unido, muitas tradições da Sexta-feira da Paixão e até mesmo da Páscoa estão sendo quebradas neste ano por causa da pandemia. Veja na reportagem de Renato Senise, de Londres. Uma Sexta-feira da Paixão diferente no Reino Unido. Comércios fechados, ruas vazias. No ano passado, mais de 20 mil pessoas assistiram à encenação da Paixão de Cristo na Trafalgar Square, o principal local de eventos e manifestações de Londres. Mas em tempos de quarentena total, a realidade ficou bem diferente. Encenação cancelada em 2020. Todas as igrejas do Reino Unido estão fechadas. No domingo de Páscoa, o arcebispo de Canterbury, o principal líder da igreja inglesa, fará a tradicional missa da cozinha de casa. Enquanto esta pandemia não for contida aqui e em todos os outros lugares, nós não podemos voltar ao que éramos antes, como se tudo estivesse normal. Apesar dos alertas contra aglomerações, as filas dos supermercados estavam ainda maiores por causa da Páscoa e da Sexta-feira Santa. Algumas davam a volta no quarteirão. Nesta loja, por exemplo, o tempo de espera era de 30 minutos. Um passinho de cada vez para comprar comida, mantendo a distância por causa do novo coronavírus. Desde ontem, em um quarto normal, depois de 2 dias na UTI, o primeiro-ministro Boris Johnson vai se recuperando. Eu estou muito feliz em anunciar que o estado do primeiro-ministro continua melhorando. Ele quer agradecer pessoalmente toda a equipe médica do St. Thomas Hospital pelo incrível tratamento que recebeu. Tirando a atualização do estado de Boris Johnson, o ministro da Saúde não trouxe boas notícias.
980 pessoas mortas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Óbitos crescendo em todas as partes do Reino Unido, 866 na Inglaterra, 10 na Irlanda do Norte, 29 no País de Gales e 48 na Escócia. Cada uma dessas estatísticas representa um ser humano, alguém que era amado e que deixou amigos e familiares em luto. Então quero expressar minhas profundas condolências, mais uma vez, para todo mundo que perdeu uma pessoa amada para esse vírus. Londres ainda é o chamado centro epidêmico do país. Foram 249 mortes nas últimas 24 horas. Mas a preocupação começa a se voltar também para as Midlands, região central da Inglaterra, onde fica Birmingham, a segunda maior cidade. 229 óbitos, um aumento de 84% em relação ao dia anterior. Mas é também de Midlands que veio uma notícia que encheu o coração das pessoas de alegria e esperança. Este aí é o Kate Watson, 101 anos de idade, curado do Covid-19. Vai passar a Páscoa em casa. Aliás, essa é a recomendação para todos os outros. De Londres, Renato Senise para o Leitura Dinâmica. Em Bangkok, na Tailândia, nessa época de pandemia, até os bebezinhos recém-nascidos estão usando máscaras de proteção. Só que essas são um pouquinho diferentes das que a gente tem visto por aí. Com elas, eles podem mamar à vontade. E algumas são personalizadas. Olha aí, tem coroa de rei, coroa de rainha, são azuis, rosas. Os protetores têm viseiras que impedem que as gotículas da tosse ou espirro cheguem ao rosto do bebê. E olha só, eles ficam todos cobertinhos, com máscaras, bem protegidinhos. Aqui no Brasil, o número de casos do novo coronavírus chega a quase 20 mil. O número de mortos está em quase 1.100. Nas últimas 24 horas, foram quase 2 mil novos registros da doença e 115 mortes. Em uma semana, o total de casos mais que dobrou. O aumento em relação aos dados divulgados na sexta-feira, dia 3, foi de 144%. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de registros da Covid-19, com mais de 8 mil casos e 540 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com cerca de 2.500 casos confirmados e 147 mortes. E por falar no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, anunciou que vai receber cerca de 90 milhões de reais do governo federal para aplicar no Sistema Único de Saúde. Crivella explicou que a ajuda financeira seria um adiantamento do Ministério da Saúde para a construção de novos leitos. Normalmente, acabam sendo uma prestação de contas. Eu faço serviços e o governo federal me indeniza. Agora não. Como eu perdi a arrecadação, IPTU, ISS, a economia diminuiu, o governo está adiantando recursos para nós. Na sexta-feira santa, o prefeito e o senador Flávio Bolsonaro visitaram o hospital de campanha que está sendo construído com o apoio das Forças Armadas e do governo federal no Rio Centro, zona oeste da cidade. A unidade vai contar com 500 leitos para receber pacientes infectados pelo coronavírus. A previsão é que o espaço fique pronto ainda neste mês. Durante a visita, o senador disse que está envolvido na ação para trazer mais de 800 respiradores da China comprados pelo município do Rio no ano passado. Vou me reportar ao general Braga Neto, que é o comandante, o nosso ministro da Casa Civil, que está comandando o gabinete de crise, possamos incluir e dar um retorno o quanto antes, prefeito, sobre trazer esse equipamento que o senhor comprou na China, que está lá aguardando apenas o transporte. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro constatou que 25% dos profissionais da saúde da rede pública do estado foram infectados pelo novo coronavírus. Mais de 1.000 funcionários das redes municipal e estadual do Rio foram afastados por apresentarem sintomas da doença ou estarem no grupo de risco. O profissional mais exposto é, obviamente, o profissional de saúde. Então, a tendência, a gente sabe que nas próximas semanas aumentará a frequência de pessoas positivas na população, obviamente vai aumentar também nos profissionais de saúde. A taxa de infecção é superior ao percentual registrado na Espanha e na Itália. O alto índice está associado à falta de equipamentos de proteção individual. Está faltando máscara N95, está faltando capote, então está faltando itens essenciais para que a gente possa garantir a biossegurança do trabalho dos profissionais que estão aí nessa luta diária.
O isolamento social é uma das medidas defendidas pelo Conselho Regional de Medicina do Rio para que o número de casos não continue aumentando. Agentes da prefeitura fiscalizaram estabelecimentos comerciais não essenciais que estavam abertos na Rocinha, zona sul da cidade. Cerca de 800 lojas foram fechadas na comunidade. E é sempre bom falar sobre os casos de pessoas que estão se curando da doença. Em Madrid, na Espanha, um brasileiro curado da Covid-19 ganhou o carinho da equipe médica depois de receber alta do hospital. O engenheiro de telecomunicações, Humberto Rezende, de 50 anos, é natural de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, e mora na Espanha há 2 anos, com a esposa e o filho. Foram 3 semanas de tratamento intenso e agora, um final feliz. Depois de decretar o fechamento do comércio, a Prefeitura de Belo Horizonte definiu o valor da multa para quem desrespeitar e abrir as portas. A capital mineira amanheceu com mais 2 praças fechadas, a do Papa e da Assembleia. Algumas lojas abriram as portas, mesmo com a proibição. Quem for flagrado descumprindo a norma será multado em R$ 5.600. De acordo com a empresa de trânsito local, houve uma redução de 80% da circulação de carros na cidade. Algumas pessoas aproveitaram as ruas vazias para fazer caminhada e andar de bicicleta. A pandemia do novo coronavírus afetou também as celebrações da Semana Santa. A tradicional Missa da Unidade, que reúne cerca de 15 mil pessoas, aconteceu sem a presença dos fiéis. Outra tradição em BH é a distribuição de peixes, e é comum formar filas para conseguir uma doação. Mas neste ano, a mensagem da faixa explicou o cancelamento. A gente fica chateado, né? É muita gente que precisa. Já acostumaram. Eu recebo aqui mais de 4 mil, Deus que te ajude do fundo do coração. Um adolescente indígena de 15 anos morreu depois de ficar 6 dias internado na UTI, infectado pelo novo coronavírus. Essa é a 3ª morte registrada no estado de Roraima pela Covid-19. Em Manaus, um dos principais hospitais que atendem pacientes infectados atingiu capacidade máxima operacional. Apesar de ter alguns leitos desocupados, o governo do Amazonas confirmou a falta de equipe médica para realizar o atendimento. O órgão já busca a concentração de profissionais da área da saúde. No Rio de Janeiro, uma mulher foi levada à delegacia por se recusar a deixar a praia no Recreio dos Bandeirantes. A jovem já tinha passagens por estelionato, receptação e lesão corporal. Agora vai responder por desacato, ameaça e por violar as regras de confinamento. O navio de cruzeiro Scenic Eclipse deixou o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Ele estava atracado desde o dia 2 de abril e, segundo a Vigilância Sanitária, não foi detectado o caso do novo coronavírus a bordo. Já um outro transatlântico, o Costa Fascinosa, continua ancorado no porto. 10 tripulantes estão internados no hospital da cidade. 7 foram diagnosticados com a Covid-19. No navio, tem 37 casos suspeitos. A Anvisa autorizou o desembarque de 240 tripulantes saudáveis neste sábado para que possam voltar para casa. A pandemia do novo coronavírus tem feito os artistas se mexerem nos Estados Unidos, ainda que em isolamento. O astro da TV americana Jimmy Fallon criou uma versão intimista e inusitada para um clássico do The Police. Don't Stand So Close to Me contou com a participação mais que especial da banda The Roots, que acompanha Fallon no show que apresenta na TV, e do cantor Sting, que foi do The Police. Olha só que bacana. Does it sound like your house? Já a estrela da música country e atriz Dolly Parton resolveu declamar um poema sobre a quarentena nas redes sociais. Batizado de Blues da Quarentena pela mídia norte-americana, ela fala de como é ficar isolado. Detalhe que Dolly leu o poema praticamente cantando. Now they fight like cats and dogs, like Donald.
Quem também tem feito barulho nessa, digamos, sessão quarentena é o vocalista do Tears for Fears, Kurt Smith. Um dos rockstars mais celebrados dos anos 80, ele gravou essa versão de Mad World, um hit da própria banda, ao lado da filha Diva. E como diz a letra, é um mundo muito, muito louco que vivemos agora. O vídeo na íntegra você confere no site do Leitura Dinâmica. O cantor Lô Borges, do famoso Clube da Esquina, movimento que influenciou muitos artistas da MPB, também está usando a criatividade nesse momento de pandemia. Ele está pedindo ajuda dos fãs para fazer uma espécie de clipe para a música Paisagem da Janela. Quem quiser participar tem que enviar um vídeo ou uma foto fazendo o que ele está fazendo também, cantando da varanda ou da janela de casa. Pelas próximas 2 semanas, ele promete mostrar como é que está ficando essa ideia. Para distrair um pouquinho, né? O desenho Robin Hood, de 1973, vai ganhar uma nova versão, agora voltada para as plataformas de streaming. O desenho deve ser repaginado e refeito em live action. O roteiro será de Kyrie Granlund, que escreveu a trama da versão 2019 de A Dama e o Vagabundo. Ainda não há informações do elenco, mas o diretor será Carlos Lopes Estrada, responsável pelo vídeo de When the Party's Over, da cantora Billie Eilish. O desenho, considerado um clássico, colocava animais na pele de Robin Hood, o xerife de Nottingham, entre outros personagens. Ação frenética. Pancadaria vitaminada. Tiros, porrada e bomba. E tudo isso para salvar um menino, filho de um traficante. Calma que a trama de resgate é um pouquinho complexa. O novo filme de ação do ator Chris Hemsworth, o eterno Thor, o coloca como um mercenário que é posto em risco ao aceitar resgatar o filho de um dos maiores criminosos do mundo, que está preso. O menino foi sequestrado por inimigos do pai. No meio disso tudo, vítima e salvador vão se tornar amigos e companheiros de ação. Tudo para fugir dos mais impiedosos traficantes de drogas, armas, até mesmo agentes governamentais. O longa, que será lançado para as plataformas digitais, foi escrito por Joe Russo, um dos responsáveis pela franquia Vingadores. A estreia digital é no dia 24 de abril. E no meio da pandemia, a internet já elegeu um salvador. É o ator Keanu Reeves. Não entendeu nada? Eu explico. Ele está acostumado a salvar o mundo. A primeira vez, a ameaça eram as máquinas. Foi em Matrix que Keanu, ou melhor, Neo, salvou a humanidade da ilusão, destruindo a inteligência artificial. Anos depois, a missão era mandar os demônios de volta ao inferno. Nada que John Constantine não pudesse fazer. Seu último inimigo foi a máfia, e o ator precisou ser novamente John, agora com o sobrenome Wick. O assassino de aluguel teve que sair da aposentadoria para encerrar negócios pendentes. Agora querem Keanu Reeves como um herói de verdade, mas ele não faz do tipo bonzinho não. Por isso a ideia é interpretar um herói em que a cabeça pega fogo. Isso mesmo, os fãs criaram um trailer onde o ator interpreta o Cavaleiro Fantasma da Marvel. Duvida? Essa montagem aí tem repercutido muito na internet e foi um dos assuntos do dia no Twitter. A íntegra tá lá no nosso site.
E tem mais, no próximo bloco você vai ver as novidades musicais da Sexta-feira Santa. A gente volta já já. Com melodia, alegria e barulho, eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. 50 anos atrás, os Beatles chegavam ao fim. O anúncio foi feito numa entrevista de Paul McCartney quando ele falava do fim de um sonho. 7 dias depois, ele lançava o primeiro disco da carreira solo, com a banda Wings. Os outros integrantes já trilhavam esse caminho 6 meses antes, mas nunca tinham admitido o fim dos Beatles. O curioso é que as músicas do último álbum do quarteto, o disco Let It Be, tiveram um aumento considerável de audições nas plataformas de streaming. Uma das mais ouvidas é essa aí, Get Back. Então, pode subir o som. Em meio aos problemas relacionados à pandemia do novo coronavírus, alguns shows vêm sendo cancelados. O mais recente é de uma das lendas do heavy metal, King Diamond. O cantor, exímio mestre na arte do terror, passaria pelo Brasil no dia 3 de maio para um único show em São Paulo. Além do vírus, Diamond também se recupera de uma cirurgia cardíaca. Ainda não se sabe se ele virá ao Brasil no ano que vem. O supergrupo pop Now United divulgou um vídeo fofo para Wake Up. O clipe mistura cenas caseiras com outras filmadas por equipes profissionais e mostra bem o clima que reina no fenômeno pop. Inclusive, integrantes do grupo ajudaram nas filmagens, direção e edição do vídeo. Se você não sabe quem é Now United, uma rápida lição. O grupo tem mais de 10 integrantes e foi montado a dedo pelo produtor Simon Fuller, que descobriu as Spice Girls e outros grupos pop. A ideia é sempre trazer algo novo para o cenário. Tem inclusive uma integrante brasileira, a Anne Gabriele. E tem novidade de David Bowie. O espólio que controla o catálogo do Camaleão do Rock encontrou um vídeo inédito de 1997. O clipe de Repetition foi gravado durante ensaios da turnê que Bowie fazia na época e faz parte do disco Changes Now Bowie, que será lançado especialmente em comemoração ao Dia Mundial das Lojas de Disco, no dia 18 desse mês. E só um detalhe, o pacote é só em vinil. Você já ouviu falar do Alligator Wine? É com esse nome exótico que a dupla Thomas Teufel e Rob Vitaka tem feito barulho por aí. Afinal, dá pra fazer rock e blues só com teclados e bateria? Bom, a julgar pela faixa Mamãe, sim, eles lançaram uma música com o título em português. Dá sim. A canção que começa a subir nos charts digitais é a primeira mostra do álbum Demons of the Mind, que chega às prateleiras e plataformas digitais no dia 24. Então sobe o som aí! Já já tem uma homenagem feita por artistas e fãs da banda Charlie Brown Jr. a Chorão. Ele completaria 50 anos nessa semana. Então fique aí.
barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Leitura de volta para falar dessa homenagem ao cantor chorão do Charlie Brown Jr., que teria feito 50 anos nessa quinta-feira. Para celebrar o legado e o impacto que ele e a banda causaram nos fãs, uma nova versão de Dias de Luta, Dias de Glória foi divulgada. Nela tem vídeos de artistas que são fãs da banda. O clipe é o assunto musical mais falado na internet e é com essa linda homenagem que a gente se despede aqui. Um excelente fim de semana para você e boa Páscoa. Até mais. Mantenha fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta.